para cuidar do recém-nascido. Mas como solicitar esse benefício? Ana Rebeca Passos está de volta. Então, Ana, como é que funciona a licença maternidade, né? A gestante tem que dar entrada em alguma coisa, ou a empresa que faz tudo? Vamos falar sobre esse assunto. Era para ser Juliana, né, fazendo esse ao vivo agora, mas aí a missão ficou com você, Ana, que em breve talvez precise desse auxílio. Não, né? Pelo amor de Deus, que sua boca não seja a boca de um anjo. Me desestabilizou agora. De volta no Manhã Cidade. Era para ser Juliano, mas não se preocupe, viu, que a pauta que ela me entregou bem lindamente foi ela que preparou, querida, porque as perguntas que tem na minha pauta aqui, para quem não sabe o que é uma pauta, tá, gente, é por onde o repórter seguia para poder entrevistar, né? Tem perguntas e orientações. Ela colocou tudo que ela queria saber em relação à licença maternidade, utilizando a pauta em benefício próprio, né? Muito bom. Mas tem muitas gestantes, Renata, que ainda estão, né, que atuam em empresas privadas, por exemplo, aqui como a nossa, e não sabe como agir, não é? A quem procurar? Eita, sou eu que solicito, gente, eu estou grávida, aviso a quem? Não precisa, né? A barriga já mostra. Mas eu tenho que comunicar à empresa que está chegando o período de eu ganhar neném. Então, a gente conversa agora com o advogado trabalhista, Tiago de Lima. É isso, né, doutor? Tem algumas dúvidas. Vamos começar primeiro com o prazo. Qual é o período de licença maternidade que essa mãe tem direito? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Veja, a licença maternidade, vamos lá, é da concepção da gravidez, porque a gente tem a licença maternidade e tem a instabilidade. Então, quando a gestante sabe que está grávida, a gestante, porque ela já está grávida, da concepção da criança, né, do estado de gravidez, até 5 meses após o parto, tá, ela tem estabilidade na empresa. Porém, a licença maternidade é de 4 meses, 120 dias. Aí tem uma questão também. Se o bebê ficar internado, for uma gravidez de risco, a licença só começa a contar da alta da criança. Ou seja, a licença maternidade ela pode passar de 120 dias para um período que a gente não sabe nem mencionar, porque houve um julgamento no STF e, acertadamente, que a criança e a mãe, elas têm um primeiro contato na casa. Então, não adianta a gente deixar uma mãe que teve um filho ela internada e já contar a licença maternidade de lá. Entendeu? Então, pode se prorrogar por mais de 4 meses, nesse caso em específico, ou então, se ela fazer parte da empresa cidadã, que passa de 120 dias para 180 dias, no caso, 6 meses. Mas tudo isso tem que ser comunicado. Exatamente. Quando ela está em estado gravído, ela comunica à empresa, porque daí ela já vai deter a estabilidade, e quando ela tiver até 32 semanas, ela já pode avisar para se afastar do trabalho para poder aí ter o seu parto e ter a licença maternidade. Ela só é avisar o RH. Então vamos lá para o primeiro passo, não é? Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui da Juliana Santos, que já está no 8º mês de gestação, praticamente parindo essa criança, não é? A data aí já é para o dia 9 de março, mais ou menos, mas nunca se sabe, né, doutor, se essa criança pode querer vir antes. Ela já precisa conversar com o RH, né, para entender o que ela precisa assinar, o que ela precisa preencher, trazer alguma documentação para o RH da empresa, ou o RH é quem procura essa gestante para dizer, olha, você precisa dar procedimento nisso. Como é feito? Vamos lá. A priori é o seguinte, a gente nunca sabe quando a criança vem. Então, pode acontecer dela ter hoje, ter amanhã, ou por uma gravidez e até passar do período. Então, a partir da 32ª semana, ela já pode se afastar para ter o seu filho. Então, assim, tudo vai depender do atestado médico e do seu acompanhamento, porque quem vai dizer isso, de fato, é o médico. Não é o RH que vai dizer, venha para você se afastar, e nem vai ser ela dizer que quero me afastar. Tudo depende do médico, o médico dizendo, olha, está na hora de sair, a partir da 32ª, ela pode se afastar para ter sua licença maternidade. É porque tem mulher que aguenta até... Daqui a 2 dias a criança vai nascer, ela estava trabalhando ainda, eu já vi casos desses. Mas tem mulher que sai uma semana antes para se organizar, se preparar, porque o médico sugeriu. Então ela precisa manter contato com esse médico, né? Exatamente. Do contato do médico, ela vem e entrega o atestado na empresa que vai sair e aí o RH toma a posição. Por quê? Lembrando que o pagamento é integral pela empresa e que o INSS ressarce a empresa do pagamento. Então ela continua recebendo esse salário na conta dela? Exatamente. O salário integral sem desconto. Sem desconto do INSS. Porque ela vai receber integral o salário, sem desconto algum. No período da licença maternidade. Esse salário é o salário dela como funcionária ou é um salário específico, salário maternidade?
Não, é o salário dela como funcionário. A gente chama de licença maternidade, não é salário maternidade. Então, ela vai ter a licença, que é de 120 dias, se for da empresa cidadã, até 180 dias, e vai ser o salário dela normal. Doutor, em relação a quem é MEI, por exemplo, né, um microempreendedor, não está ali com carteira assinada, mas é registrado, né, como MEI. Essa pessoa também pode solicitar a licença maternidade e receber? Sim, todo mundo que ele contribui para a Previdência, ela tem o direito de receber. Nesse caso, muda. Nesse caso, quem paga diretamente a ela é o próprio INSS e não a empresa. Ou seja, o INSS não tem que ressarcir ela porque vai pagar diretamente a ela. E funciona da mesma forma. Assim que ela sair, ela dá entrada na licença maternidade e o INSS ele pode optar por pagar de uma vez só, que geralmente é isso que acontece, todos os salários, de uma vez só, aos 4 meses, ou então ficar pagando. Funciona da mesma forma, desde que recolha para o INSS. No total, o senhor falou aí, 120 dias, né? 4 meses. Ela pode conversar com a empresa e dizer assim, eu gostaria de juntar com o meu período de férias, por exemplo, ou a empresa já é quem oferece também esse mês de férias para essa gestante? Veja, vamos lá. Ela poderia, porque assim, como eu estou dizendo, ela não poderia tirar antes, porque a gente não sabe quando essa criança vai nascer, entendeu? Então, posteriormente, ela tirou licença maternidade, ela retorna, sim. Aí ela pode também tirar as férias, porque aí ela junta a licença maternidade, porque ela tem que fazer o exame de retorno, e aí tem as férias, entendeu? Quando eu digo que ela não pode, até pode dar antes, mas porque a gente não sabe se a criança especificamente vai nascer naquela data, porque pode se passar mais de um mês, entendeu? Para isso. Então a gente sempre orienta aí, dê a licença às férias, posteriormente a licença maternidade, até para a mãe ficar mais um tempo com o filho. Entendeu? A criança nem nasceu e já modifica todo o cenário de uma família, de um trabalhador, né? Agora, em relação ao pai, doutor, o que muda, o que mudou, enfim, em relação ao direito desse pai, que também está vivenciando o período de maternidade, né? Hoje existe projeto de lei para tentar equiparar a licença maternidade e a licença paternidade. Hoje é de 5 dias, a gente sabe que existem as mães que de fato têm grandes complicações no parto e a gente entende que é um período ínfimo de 5 dias para um pai. Existem também as prorrogações de até cidadão, que é de 15 dias, né? Agora, existem também convenções coletivas ou algumas empresas que dão um abono ao funcionário, aí podendo aumentar esse período. A gente entende que, de fato, o pai e a mãe eles devem ter um período maior, porque quando do nascimento de uma criança, a gente sabe que ela tem cuidados. Então, não posso chegar aqui e dizer que a mãe tem o direito de ter os 4 meses e o pai 5 dias. A gente entende que os dois têm que cuidar também da criança. Por quê? Porque a mãe ela está em estado puerperal. Então, óbvio que ela demanda de necessidades. Então, por enquanto, hoje a legislação ainda diz isso, né? De 5 a 15 dias. Se tiver na convenção coletiva pode ser mais, ou algumas empresas elas demandam até. Mas a gente entende que os futuros projetos de lei que estão vindo para equiparar o salário maternidade e o salário paternidade. Muito bem. Só para a gente, de forma geral aqui, doutor Tiago, entender quais são as obrigações da empresa com essa gestante e dessa gestante com a empresa, né? E só reforçando, essa gestante não pode ser demitida num período também, né? Depois que retornar ao trabalho. Vamos lá. Quando a gente diz que não pode, a gente abre uma aspas aí. O que é que acontece? A gestante ela pode ser demitida em uma única ocasião, por justa causa. Então, ela tem que, obviamente, continuar o trabalho normalmente. Se for feita alguma falta grave, tá? Aí sim ela poderá ser demitida por justa causa, ou então, se a empresa demitir sem justa causa, a empresa também terá que pagar toda a estabilidade dela. Então, nesses 2 casos, ela pode ser demitida. Ela tem uma estabilidade, não quer dizer que ela não pode ser demitida. Poder? Pode. Por justa causa, ou a empresa pagando toda a estabilidade dela. Muito bem. Então, a gente tem os seus deveres, os direitos e deveres dos dois aí, né? De ambos, eles precisam ficar atentos. É isso, Renata. A gente conversou com o Tiago de Lima, ele que é advogado trabalhista. Oi, Renata. Ana, aproveita aí, eu já passei por isso também, mas aproveita, doutor Tiago, para tirar uma dúvida sobre a amamentação, porque pode trazer a criança também no trabalho, né, para a mãe continuar amamentando quando ela retorna, né, porque às vezes o aleitamento materno é indicado aí exclusivamente durante 6 meses, e aí ela não tem 6 meses, a não ser que a empresa seja cidadã e tal, mas pode trazer a criança, né, para a mãe amamentar no trabalho.
Isso, Renato, uma boa pergunta. Pode sim, a criança até os 6 anos, a mãe ela tem o direito de sair 2 vezes para amamentar a criança num período de meia hora, cada parada, a mais do que o período do intrajornada. Então, isso é lei, então tem que ser cumprido. Então, a criança até os 6 meses, que é o período de fato da amamentação, ela pode, dentro do trabalho, se retirar por 2 vezes, período de 30 minutos para amamentar a criança. Respondido, Renata? Muito bem, maravilhoso. Muito bem. É o bem-estar e cuidando dessa mãe, está cuidando da trabalhadora também e dá para juntar tudo direitinho e dar certo. Muito não é? bem. E deixando a Ana Lívia bem cuidada, né? E alimentada Sim, também. Que é o primeiro bebê da Rádio Cidade. E já vai ser orientada, Já. né, pelo advogado da casa. Porque a mãe tirou todas as dúvidas com as pautas do Manhã Cidade. Valeu. Obrigada, Ana. Abraço, doutor Tiago. 10h26.